O PS Malta, metam like na live e subscrevam. Delgado Alves em concreto. Bruno Nunes, bem-vindo também. Partilhem. Até onde é que vai a margem negocial do Chega? Pode chegar a um acordo de governo ou não pensam nisso? Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite e cumprimentar todos os colegas de painel. Deixe-me só fazer aqui uma nota em relação a esta questão das empresas de sondagens e à forma como as sondagens e os estudos de opinião foram feitos. Eu creio que hoje o mais correto seria que grande parte dos diretores de centros de sondagens se demitissem e fizessem o meia-culpa pelo que fizeram nas últimas semanas, porque sabemos que as sondagens, obviamente, têm uma tendência de opinião e acabam por levar para uma retórica que depois nós temos tido uma lógica nas televisões portuguesas que passamos mais horas como comentadores acerca das próprias sondagens do que propriamente a analisar a questão política. Onde é que o Chega pode chegar com esta questão da negociação? O Chega tem sido, ao contrário do que impuseram, fazer aqui um parêntese. Durante muito tempo, se o Chega existe, é porque os partidos ditos do sistema, como nós dizemos tantas vezes, falharam e abriram uma margem que permitiu que nós falássemos diretamente com as pessoas. Aquilo que chamavam populismo não era mais nem menos do que uma aproximação ao eleitorado. Não nos deixámos aburguesar como alguma direita, com medo de ir à rua, e fomos aos sítios onde as pessoas estavam. E, portanto, nós temos um programa eleitoral e nós temos um conjunto de propostas que já no mandato anterior, quando estava ao governo do Partido Socialista, o PS tem a sua primeira grande responsabilidade na forma como tratou o Chega com a lógica da linha vermelha. Vamos agora olhar o presente e o futuro. Esta é mas é para enquadrar, da linha vermelha. Entretanto, aparece o não é não. Para nós, a estabilidade do país é o mais importante. Ninguém quer eleições constantemente. Agora, nós temos, também nós, as nossas linhas vermelhas e sabemos onde não passamos. Sabemos o que comprometemos com o eleitorado. Mas ouviu aqui o António Leitão Amar há pouco colocar o cenário de... Já existe um ato de contrição por parte do PSD que percebe que, ao contrário de há um ano atrás, nós neste momento nem precisávamos estar em eleições, porque se o PSD tivesse entendido que o não é não passava de populismo e que deveria ter sentado Luís Montenegro com André Ventura... O que é que mudou no discurso da AD aos seus olhos, o do PSD? O que é que mudou ao longo deste tempo? O que mudou Quando chamou ato de contrição, isso traduz-se em quê? Claramente já não há um não é não. Já existe uma lógica de dizer estamos disponíveis para falar, quer com o PS, quer com o Chega. E o Chega será a segunda força política assim que chegarem os resultados dos círculos da imigração. E para o Chega isso basta ou o Chega quer um acordo que vá além de uma negociação episódica pontual? Teremos amanhã as reuniões com o Presidente da República, vamos ver o que de facto vai acontecer, mas para nós há uma questão que é clara. Nós não abdicamos das nossas bandeiras, não abdicámos delas até aqui e nunca aceitaremos colocarmos numa posição que resultará, para que as pessoas entendam lá em casa, numa lógica quase do abraço do urso, em que a determinada altura, como tem acontecido com outros partidos no espectro político da direita, que se subjugam aos interesses da AD e que a determinada altura perdem as causas, perdem as bandeiras. Isso matou a direita em Portugal, de ficar sempre condicionada à AD. Portanto, a AD poderia ter tido... Mas o que é que é melhor para o país, aos olhos do Chega? É o Chega participar das decisões de governação, independentemente da forma, ou é poder manter-se como uma voz crítica e que questiona o rumo da governação? O Chega está preparado para governar. As pessoas podiam não ter acreditado, e quando nós dizíamos há uma semana atrás que acreditávamos que era possível vencer e que André Ventura seria Primeiro-Ministro, as pessoas riam e diziam que era impensável. Já todos perceberam que o caminho é esse. Portanto, nós estamos disponíveis para poder analisar o que de facto o que é a AD pretende. A AD é que tem que se pronunciar, foi a AD que ganhou as eleições e aproveito para dar os parabéns a todos aqueles que foram eleitos, saudar a todos aqueles que participaram na mesa de votos e permitiram este ato democrático ser realizado, porque é tanta gente individual e anónima que dá o dia para estar neste ato. Mas para nós é completamente pacífica a relação de nos podermos sentar, agora não podem existir linhas vermelhas. Deixa-me só colocar mais esta pergunta, quero ouvir o Rui Tavares e a Mariana Leitão também. Luís Montenegro disse várias vezes que André Ventura não era confiável. André Ventura questionou a integridade de Luís Montenegro e associou uma ideia de corrupção, até o episódio dos cartazes e da queixa-crime. Estes dois homens podem entender-se? Eu vou-lhe fazer uma pergunta, sendo que não está aqui para responder. Há uns anos atrás... Mas as perguntas retóricas fazem sentido. Os homens que mais se atacaram na política portuguesa chamavam-se José Manuel Durão Barroso e Paulo Portas. E chegou a determinada altura que entenderam que os interesses do país estavam primeiro, aliás, como Sá Carneiro dizia, e o PSD não gosta que nós invoquemos Sá Carneiro, mas a realidade é essa. Portanto, muito antes de que as nossas preocupações pessoais ou partidárias... Mas o seu colega Pedro Frazão dizia ontem aqui neste estúdio que se Luís Montenegro não der mais explicações sobre o caso da empresa familiar... Há situações para esclarecer, há situações que têm que ser resolvidas, existe muita margem. Agora, existe margem
para nos podermos sentar e poder falar. Se daqui vai advir algum acordo, não lhe posso garantir, não posso dizer que existe nenhum acordo ou se estamos disponíveis de fazer algum acordo com a AD. Agora, temos que todos ter algum sentido de responsabilidade. O sentido de responsabilidade passa por Luís Montenegro dar as explicações, resolver as situações que podem ser entropias em todo este processo e então, a partir daí, eventualmente estaremos em condições para poder avançar para alguma coisa. Vi muita gente do Chega, inclusive agora o Bruno Nunes, a criticar a questão das sondagens, até pró-Chega. O Chega foi um pouco deflacionado, mas não foi assim tanto. Agora, nas últimas semanas, eu cheguei a analisar sondagens onde o Chega não tinha 58, mas tinha 54, 55, ou seja, não houve aqui uma diferença enorme, ou seja, não houve nenhuma a dar 58, mas eu lembro-me de analisar algumas, e certamente se lembram desses vídeos quem acompanha o canal, eu lembro-me de analisar sondagens onde o Chega tinha 53, teve uma 55, ou seja, não chegava aos 58, mas não era uma diferença astronómica. Eu acho que as sondagens não falharam astronomicamente no Chega, deflacionaram um bocadinho, mas isso também é normal, mas não foi escandaloso, diria eu, mas inflacionaram claramente o PS. Eu lembro-me de ver sondagens, de eu ter analisado sondagens, em que o PS chegava a ter 90 deputados, tiveram 58. Pá, estamos a falar de uma diferença de 30 e tal deputados. É que falhar por 5 deputados, ou 4 deputados, como estamos aqui a dizer no caso do Chega, não é muito. Estamos a falar de 1, tal, 2%, claramente dentro da margem de erro. Agora, no caso do PS, estamos a falar de alterações eleitorais que eu vi, sondagens que eu analisei, à volta dos 30 e tal deputados. Isto é gozar com a cara das pessoas. Portanto, é uma coisa completamente ridícula. Depois, ele menciona, o Bruno Nunes, que o não é não acabou. Aliás, ele não menciona isso, desculpem. Ele diz que vamos ver o que é que vai acontecer, até porque o Presidente vai amanhã receber os partidos. E era o que eu tinha dito logo no início da live, e vou sempre mencionar isso, até porque quer o PSD, quer o Chega não se atacaram praticamente nada neste debate, porque estão à espera daquilo que Marcelo vai dizer no dia de amanhã. E, portanto, o Bruno Nunes e o Leitão Amar, a meu ver bem, estiveram os dois bem no debate, com boas prestações. O Pedro Delgado Alves também, tirando na parte inicial, quando faz um diagnóstico completamente errado, aquilo que é o falhanço ideológico e geral da governação, ou da oposição, do PS. E depois o Bruno Nunes dá um exemplo giro do Paulo Portas e do Durão Barroso, não é? Se bem que eu acho que o outcome não vai ser uma coligação entre o Chega e a AD. Acho que a coligação que vai existir não é coligação. O que eu acho que vai acontecer, basicamente, é o José Luís Carneiro ser eleito novo secretário-geral do Partido Socialista, o José Luís Carneiro, que faz parte mais da ala ao centro, e vai viabilizar um orçamento de Estado da AD, para numa tentativa de viabilizar ou de revitalizar novamente o PS, conseguir ganhar eleitorado dentro de 3 ou 4 anos. Mas eu duvido que isso venha a acontecer, até porque uma coligação, um acordo de bloco central, uma viabilização ao centro, acaba por beneficiar muito mais o Chega, porque justifica a sua macronarrativa ideológica de que eles são todos iguais e juntam-se só para eu não poder ter participação a nível governamental. Portanto, o Chega acaba por sair a ganhar com isso. O Bruno Nunes dá o exemplo do Paulo Portas e do Durão Barroso, que é verdade, odiavam-se e não sei o quê, mas depois formaram um governo. O Rui Tavares não disse pão, desculpem a expressão, o Rui Tavares não disse pão no debate de hoje, só começou a falar, foi muito genérico, muito vago na sua apresentação inicial, no primeiro comentário que fez ao Carlos Daniel, não disse absolutamente nada de relevante, se querem que vos diga, e depois a determinada altura começa muito revoltado por quererem fazer revisões à Constituição. É assim, a Constituição da República Portuguesa precisa de várias alterações. A Mariana Leitão, que também acho que não esteve mal, esteve bem, faz ali um comentário relativamente a alterações que possam ser feitas, nomeadamente à propriedade privada. E o Carlos Daniel diz, mas isso já está garantido. O direito à propriedade privada, se eu não estou em erro, é o artigo 61º da Constituição. A realidade é que o direito à propriedade privada não está a ser cumprido de um ponto de vista da execução do mesmo a nível prático. Porque as ocupações ilegais que nós estamos a ver agora, supostamente não deveriam acontecer, porque as pessoas, o indivíduo, o cidadão em si, está protegido por esse mesmo direito à propriedade privada, que custou a ganhar, porque o direito à propriedade privada não existia antes da primeira revisão constitucional. Atenção, nós fizemos o 25... Nós, como quem diz... O país fez o 25 de Abril em 74, em 76 há uma Constituição, e essa Constituição de 76 não tinha o direito à propriedade privada consagrado, portanto era tudo da cooperativa e da ferramenta, percebem? Só em 82 com o Pinto Balsemão é que o direito à propriedade privada é consagrado constitucionalmente. Portanto, eu acho que é preciso uma revisão constitucional para aprofundar ainda mais essa proteção do direito à propriedade privada por parte dos cidadãos contra este tipo de ocupações ilegais que estão a acontecer neste momento. Portanto, queria só dar esse pormenor.